Romanos 8:28. Esse é o versículo do dia. Está escrito: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabe, queridos, é bom nós termos em mente e no coração, ter na nossa mente e no nosso coração esse versículo. Porque acontecem coisas em nossas vidas, né, que a gente não gostaria que acontecessem. Mas tem muitas coisas que acontecem que a gente não gostaria que acontecessem, que a gente pensa que está acontecendo para o nosso mal, mas na verdade é para o nosso bem. E quantas vezes já passamos por situações que não gostaríamos de passar, mas depois para frente a gente vê que Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito para aquilo. Porque as coisas têm que acontecer para um propósito de Deus. Você vê que a continuação desse versículo, na parte final desse versículo, fala daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Às vezes, queridos, a adversidade, a tribulação, é um propósito de Deus. Deus tem um propósito naquilo. Agora, eu estou indo da minha cidade para uma outra cidade vizinha, deu um problema no imóvel. Um imóvel nosso que nós alugamos ali na outra cidade, temos inquilinos lá, tem um problema, tem que resolver. Parece um problema, mas às vezes até nisso Deus tem um propósito. Eu lembro que agora eu tenho vários imóveis para locação, mas teve um tempo que eu morava de favor. Nem dinheiro para aluguel eu não conseguia, não tinha para pagar. Minha esposa, meus filhos, nós estávamos morando numa casa de madeira, com o soalho tudo arrebentado. Entrava ratos para dentro da casa, e meu carro era um Fusquinha velho, caindo aos pedaços. Fusquinha que quando nós andávamos, íamos para a igreja com aquele Fusquinha, a gente chegava com cheiro na roupa, cheiro de motor de carro. E estava passando nessa situação. E uma vez eu me lembro que eu entrei naquele Fusca, passando aquela situação assim, meio triste, pensando: Deus, o que está acontecendo? E eu me debrucei assim, ó, no volante daquele Fusca, muito triste, pensando por que aquelas coisas estavam acontecendo. Deus falou para mim assim: Josias, olha para o painel do Fusca. Quem já teve Fusca sabe que o painel do Fusca é muito resumido, né? O painel do Fusca não tem nada. O painel do Fusca, o que tem? O marcador de velocidade, e tinha também o marcador de combustível e o marcador de quilometragem. E quando Deus falou: olha para o painel do Fusca, você vai entender por que você está passando essa situação. E na hora eu senti assim, eu falei comigo mesmo assim, eu falei: eu não vou olhar. O que tem a ver o painel do Fusca com a minha situação? E umas 2 ou 3 vezes eu falei assim: não vou olhar. Mas eu pensei: poxa, mas eu tô dentro do Fusca e Deus falando assim comigo: olha para o painel do Fusca, você vai entender. E eu falando: não vou olhar. Mas eu pensei: poxa, já tô dentro aqui, né? Só erguei a cabeça. Na verdade eu ia dirigir, ia sair com aquele Fusca, né? Mas quando eu olhei para o painel, tava no marcador de quilometragem 7777. Até o último número, quem já teve Fusca sabe, ele marca em 100 metros. O último número marca em 100 metros. E ele marcou o último 100 metros, o número 7. Quando eu vi aquilo, Deus falou assim para mim: Josias, o que está mostrando aí? Falei: o número 7. O que significa 7 na Bíblia? Foi 7 é o número da perfeição. E Deus falou em meu coração, não com voz audível, nada, nunca ouvi assim uma voz: Josias, isso não. Uma voz assim interior, no meu coração, um sentimento. Deus falou assim:
Josias, número 7, número da perfeição. O que você está passando é perfeito para os meus planos, meu propósito. Eu não estou errando com você. Você está passando isso porque você tem que passar. Queridos, e hoje eu entendo que todas as coisas, aquilo que estava passando, aquilo que eu estava passando, que nós estávamos passando naquela situação, era para um propósito específico de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem, era para o meu bem aquilo. Queridos, eu tive que passar por um deserto. Eu tive que passar por um deserto. Eu tive que passar por um lugar de aperfeiçoamento. Nós somos aperfeiçoados, queridos, nas batalhas, na angústia, no deserto. O deserto é uma escola de Deus. Então eu digo para você que você, não sei que situação você está passando, eu precisava passar aquilo. Eu era muito soberbo, arrogante, prepotente. E Deus queria me dar uma condição melhor, me prosperar e tal, mas Ele precisava me moer, me quebrar o orgulho, a arrogância, para que Ele pudesse me abençoar como está abençoando no dia de hoje. Então esse é o versículo do dia. Deus abençoe você, que você tenha um dia de vitória, de comunhão com Ele, e peça para Deus entendimento em meio às lutas, às dificuldades. Ore, fale assim: Senhor, me ajuda a entender. Não fraqueja, queridos, em nome de Jesus. O deserto, ele pode ser longo. Muitas vezes é um período longo em nossa vida, mas passa. Que você seja aprovado nessa escola, em nome de Jesus. Vamos orar? Esse é o versículo do dia, Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos orar. Senhor, eu quero orar, Senhor, por essa pessoa que está escutando esse vídeo, assistindo esse vídeo, que em nome de Jesus, ó Pai, ela possa entender seus propósitos para a vida dela, Pai, seu querer. Deus, que ela possa acreditar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão caminhando no propósito certo, no caminho certo, em nome de Jesus. Que essa pessoa seja firme nesse caminho, nunca se desviando, Senhor, sabendo que muitas vezes o deserto é a escola de Deus. As coisas acontecem com um propósito específico, Senhor, mas que em nome de Jesus essa pessoa tenha vitória, Senhor. Essa pessoa passe por essa situação, ó Senhor, depois ela entenda que o Senhor tinha um propósito para isso, Pai, em nome de Jesus. O Senhor só tem coisas boas para nós, ó Pai. O Senhor só tem coisas boas. E isso que está acontecendo nessa vida é algo bom para o crescimento, Deus, para a fé fortalecida. Então, em nome de Jesus, abençoe essa pessoa, em nome de Jesus. Que você tenha um dia de bênção, de vitória, de conquista. Que Deus abençoe teu dia, em nome de Jesus.